Bom, vamos lá falar hoje sobre hemorragias digestivas, né? Vamos começar aqui com a hemorragia digestiva alta, depois vamos falar um pouquinho sobre a hemorragia digestiva baixa, entender um pouco aí sobre as suas classificações e tratamentos, né? Não é um tema muito complicado aí do que a gente já viu, entender mais ou menos como é o manejo de acordo com a classificação, né? Que a gente não tinha visto ainda bem sobre isso. Lembrando sempre que é só um vídeo onde eu estou estudando, faço um resumo do que eu peguei as partes mais importantes do que eu entendi, né? Vamos lá então. Bom, as hemorragias digestivas altas compõem a maior parte dos casos, né, de hemorragias digestivas, são 80% dos casos, onde ela é produzida acima do ângulo de Treitz, né, que é aqui na curvatura do odeno jejunal, né, para trás dessa curvatura. Então pega aí a terceira, a segunda e a primeira porção do duodeno, estômago, esôfago, né. Essa é a porção onde produz os sangramentos, né. Cursa em 90% dos casos com melena e hematemeses, né? Melena aí, né, que é sangue escura nas fezes, né? E hematemeses, que seria aí o vômito com sangue, né? Seria aí a principal apresentação clínica de hemorragia digestiva alta. Bom, a etiologia a principal é a gastrite erosiva, como disse o professor na sala, né? E está relacionada com a ingesta de álcool e AINES. As úlceras gástricas são outras causas, a úlcera duodenal, as varizes esofágicas que estão relacionadas com a hipertensão portal, produzidas em cirroses, né? Enfim, outras causas são síndrome de Mallory-Weiss, a síndrome de Bohr-Haver, que o doutor falou em sala que era para a gente pesquisar, que é quando se produz a ruptura do esôfago, né? Aqui não tem o esôfago para a gente demonstrar, mas é quando se produz a ruptura do nosso esôfago durante vômitos. Durante vômitos intensos, com esforço se produz a ruptura da capa muscular esofágica, gerando assim hemorragia, e é um quadro clínico grave, né, que deve ser atuado o quanto antes possível. Bom, vamos lá para a clínica dessa hemorragia. Como é que vai apresentar? Como eu já mencionei antes, principalmente com hematemeses e melena, que são aí praticamente 95% dos casos, né, vai apresentar com essa clínica. Pode apresentar também hematoquécia, que é sangue vermelho, né, vivo, saído em fezes, né, que só aparece quando tem uma hemorragia já maior a 1 litro, né, de sangue, porque vai ter tempo de descer sem fazer a digestão do sangue e não apresentar como melena. Bom, vai aparecer compromisso hemodinâmico, né? Como é que isso pode se apresentar? Com taquicardia, com pulso débil, com frequência respiratória aumentada, né? Taquipneia. Bom, um ponto importante que a gente tem que diferenciar aqui é a hematemeses da hemoptises. A hematemeses é um vômito com sangue proveniente das vias digestivas, né? E a hemoptise é a saída de sangue, né, pela boca, proveniente da via respiratória. A diferença principal é que geralmente a hematemeses vai ser um sangue um pouco mais escuro, devido aí à ação dos ácidos presentes, né, no estômago. E a hemoptise vai ser um sangue mais aerado, né, espumoso, aí das vias respiratórias. Geralmente a hematemese se acompanha aí com náuseas e vômitos, né, dor, epigástrio, piroses, enfim. E a hemoptise vai apresentar mais com tosse, dor torácica, febre, desconforto respiratório. São sintomas que acompanham a hemoptise para ajudar a gente a diferenciar. Então, hematemeses, vias digestivas, e hemoptises, vias respiratórias. Bom, no exame físico eu vou ter que observar esse paciente se ele tem palidez cutânea, se ele está ansioso, lipotímia, que seria aí a sensação súbita de ter um desmaio, né? Sem que haja realmente aí uma perda da consciência, né? Ou o tônus muscular, e faz a gente parecer assim a sensação de um desmaio. Observar também os signos de hipertensão portal, né? Que seria aquelas aranhas vasculares, aquelas telangiectásias no abdômen do paciente, nas palmas e plantas, enfim. Observar signos de hipertensão portal, né, para poder relacionar aí com a etiologia, que pode estar sendo a causa do sangrado, no caso das varizes esofágicas, né. Na palpação, observar visceromegálias, né, hepatomegalia, esplenomegalia, relacionado muitas vezes com parasitoses, né, as visceromegálias.
sinais de ascites, né, na percussão, por exemplo, pode aparecer matidez abdominal. Então, sempre buscar esses sintomas. Mas, clinicamente, o que mais vai importar para a gente aqui são hematemeses e melena e os signos de compromisso hemodinâmico. Bom, existem classificações, né, dentro das hemorragias digestivas. A hemorragia digestiva alta e baixa vai ser praticamente a mesma classificação aqui, em leve, moderada, grave e massiva. Vai ter também a classificação de Forrest, também avalia o risco de ressangramento nesse paciente, né? Então aí vai ajudar a gente a classificar se o paciente deve ficar internado, se ele pode receber alta, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí. Bom, na classificação da hemorragia leve, eu vou ter uma perda aí de 10 a 15%, né, da volemia total do paciente, sem alteração hemodinâmica. Na moderada, eu vou ter uma perda de 15 a 30%, né, da volemia do paciente, que é o que corresponde aí a 750, 1,5 litro, né, de sangue. E já vai haver alterações hemodinâmicas discretas aí, né, aumento da frequência respiratória, vai haver uma taquicardia, alterações leves ainda. Já na hemorragia grave, eu vou ter aí de 30 a 40% de perda, né, da volêmia, em torno aí de 1,5 litro a 2 litros de sangue, com alteração hemodinâmica evidente, né, já fica mais marcada aí uma taquicardia, uma respiração já mais de 30 por minuto, vou ter aí também já uma certa palidez, uma oligúria, alteração hemodinâmica é bem evidente nesse caso. E na hemorragia massiva, eu já vou ter uma perda de volêmia maior a 40%, né, onde superei os 2 litros de sangue, uma alteração hemodinâmica evidente, né, já com marcada frequência cardíaca aí, no caso taquicardia, né, já mais de 140 por minuto, vou ter já uma pressão arterial muito baixa, já o paciente praticamente em choque, né, vou ter um paciente já cianótico, confuso, em coma. É uma perda já massiva de sangue, então choque já hipovolêmico, né? Bom, vamos lá. Aqui o doutor comentou sobre essa tabela que era importante a gente manejar ela, né? Eu não acredito que ele vai colocar, tipo, para você citar como é que tá cada um deles, que avalia, por exemplo, frequência cardíaca, tensão arterial. Acredito, mas que ele vai colocar um caso clínico com dados aí, frequência cardíaca tal, tensão arterial tanto, diureses tal, para você classificar em leve, moderada, grave e massiva. Mas é utilizado para classificar pela clínica a perda de sangue do paciente, é utilizada a frequência cardíaca, a pressão arterial, a frequência respiratória, a diureses e o estado mental desse paciente, né? Quando eu tenho aí uma alteração leve, eu vou ter frequência cardíaca normal, tensão arterial normal, frequência respiratória normal, diurese normal e uma leve ansiedade. Então eu tenho praticamente nenhuma alteração, né, como a gente falou aqui já na nossa classificação, sem alteração hemodinâmica. Vou ter somente uma ansiedade no paciente, né, porque está sangrando, normal de acontecer. Então eu classifico ele como leve. Na moderada, eu já vou ter um aumento da frequência cardíaca, uma diminuição leve da tensão arterial, uma frequência respiratória já levemente aumentada, uma diminuição da diureses e já começa a aparecer ansiedade no paciente. Na grave, vai aumentando aí as situações que já mencionei anteriormente, né? Aumenta a frequência cardíaca, diminui mais a pressão arterial, aumenta a frequência respiratória, apresenta oligúria e confusão. E na massiva, que já é praticamente um choque, né, hipovolêmica, eu vou ter frequência cardíaca muito aumentada, já acima de 140, provavelmente, uma tensão arterial bem diminuída, vou ter aí uma frequência respiratória já maior a 35 por minuto, vou ter anúria do paciente e já vou ter letargia. Então, esses dados aqui nos ajudam a classificar, né, o paciente em leve, moderada, grave e massiva, para um caso o doutor colocar um caso clínico, por exemplo, né, já vai nos ajudar bastante. O diagnóstico é feito com laboratório, né, onde eu vou ter que solicitar hemograma, ureia, creatinina, perfil hepático em suspeita aí de hipertensão portal, de
cirrose hepática. Falta eu colocar aqui também tipificação sanguínea e crase sanguínea também, né? Tem que ser colocado nesse paciente. Bom, o diagnóstico standard seria a endoscopia digestiva alta, né? Que ela serve tanto para diagnóstico quanto para terapêutica. E eu tenho a arteriografia, que ela também pode ser utilizada como um tratamento alternativo aí do paciente, né? No caso de falha de cirurgia, porque ela pode utilizar, no caso, a embolização. Bom, como é que eu vou manejar esse paciente? O manejo do paciente vai depender da classificação dele, né? O principal que você deve fazer sempre é estabilizar o paciente. O paciente chegou inestável, estabiliza. Ok, se chega um paciente com a clínica aqui, né, leve, que se encaixa de acordo com a classificação leve, eu posso fazer a endoscopia digestiva alta, né, em até 24 horas nesse paciente, e posso tratar ele de forma ambulatória. Devo fazer os laboratórios, né, para poder observar se tem alguma suspeita aí nesse paciente, de acordo com o que possa apresentar, fazer aí laboratório dele, né, que como mencionado anteriormente, hemograma, ureia, creatinina, enfim. Avaliar a necessidade de erradicação de H. pylori, né, posso fazer aí o teste de aliento com o H. pylori, posso fazer aí também a prova serológica para o H. pylori, para ver se é necessário intervir para poder realizar o tratamento, no caso, né. Bom, no caso da moderada, eu vou oferecer um suporte hemodinâmico para esse paciente, né? Vou solicitar a analítica do paciente aí, perfil sanguíneo, né? Tipificação sanguínea, laboratório, hemograma, creatinina, enfim. Vou deixar esse paciente em jejum durante 6 horas e quando eu tiver a estabilização dele, dentro das 12 a 24 horas, devo fazer a endoscopia digestiva alta urgente nele, né? Para poder fazer aí a clipagem ou a realização da aplicação aí de adrenalina, se necessário, que a endoscopia também faz, né? Bom, num quadro grave do paciente, né, na classificação de hemorragia grave, suporte hemodinâmico sempre, né, estabilizar o paciente, realizar a intubação se o paciente apresenta risco de broncoaspiração, né, garantir via aérea. Um dado interessante que eu estava observando é que para você fazer o tratamento desse paciente, basicamente você vai seguir o ABCDE, né? ABCDE do paciente, igual a gente viu lá em trauma. Mas claro que você não vai ficar buscando aí pneumotórax e vai ficar buscando coisas que não tem muita importância, né? De acordo com a clínica do paciente, você vai direcionar o ABCDE, vias aéreas e ver se ele está conseguindo respirar bem, se tem risco de broncoaspiração, enfim. Dá para você utilizar o ABCD também legal aí, para poder seguir a conduta. Bom, depois que eu estabilizei o paciente, né, eu fazer a endoscopia urgente, logo da estabilização mínima, fazer aí dentro das 24 horas, né, quanto antes possível melhor, adrenalina se é necessário, né, e avaliar o risco de ressangrado por classificação de Forrest, que a gente já vai ver logo a seguir. Se eu tenho uma hemorragia massiva, devo fazer um suporte hemodinâmico, né? Estabilizar o paciente. Mesma coisa, intubação no paciente a risco de broncoaspiração, endoscopia digestiva urgente, logo estabilização mínima, adrenalina se é necessário, reavaliar o risco de sangramento por classificação de Forrest. E se eu fiz a endoscopia digestiva alta, fiz o clipe no paciente, né? Fiz o clipe nele, voltou a sangrar, eu posso fazer uma segunda clipagem nesse paciente. Se ele voltou a sangrar, eu devo fazer uma cirurgia nesse paciente, né? Uma laparotomia nele, para poder fazer aí o tratamento cirúrgico específico nele, que pode ser a retirada, né? Uma gastrectomia, que foi o que o doutor falou que geralmente se faz a gastrectomia dependendo da situação. Faço também a arteriografia, que é uma alternativa à cirurgia, que eu posso fazer uma embolização nessa região. Mas o doutor mencionou preferencialmente a cirurgia no caso de falhar o tratamento aí, né? Não sei realmente como seria a aplicação dessa arteriografia com a embolização, os riscos dela, enfim. Bom, a classificação de Forrest vai ser feita por endoscopia. A classificação de Forrest vai nos ajudar a classificar aí o risco de ressangramento do paciente, né?
onde o tipo 1A vai ter sangramento em jato, né, ou a choro, onde eu vou ter aqui esse jato de sangue saindo, né, de um vaso sanguíneo. Tem risco de ressangramento em 90%, né? Esses pacientes aqui devem ficar internados, né? Devem ficar internados. O tipo 1B, existe um sangramento em napa, sangramento babeante ou resumante, né? Como o doutor falou, que seria esse sangramento aqui como eu estivesse babeando. É um tipo venoso de sangramento, né? Tem risco de 20 a 30% de ressangramento, também vai ficar internado. O tipo 2A é um vaso visível que não sangra, então eu vou ter um vaso não sangrante, né? Um vaso visível não sangrante aqui. Risco de ressangramento é de 30 a 51%, também fica internado. O tipo 2B é um coágulo vermelho aderido, né? Existe um coágulo aderido no caso. Não sangrante, porém existe risco ainda de 25 a 41% de ressangramento, então fica internado também. Já a classificação 2C e 3, os riscos de sangramento são bem baixos, então esses pacientes eles podem ser tratados ambulatoriamente. Ambulatório, certo? Bom, no tipo 2C eu vou ter um fundo ulceroso hemático, não tenho mais já o sangramento, né? E tem uma mancha hemática presente no vaso. E o tipo 3, eu tenho uma lesão limpa, sem estigma, com uma base de fibrina, né? Já tampando esse possível ressangramento. Então a chance de sangrado é de até 2% aí, né? Bem baixo, podendo ser tratado assim de maneira ambulatória. Bom, e esse foi o vídeo aí sobre hemorragia digestiva alta. O próximo vídeo vai ser sobre hemorragia digestiva baixa, pra gente já ir colocando tudo em dia quanto à cirurgia.